Estamos na 7ª semana da campanha dos 7 milagres da Terra Prometida. Deixa eu fazer uma síntese rápida para vocês lembrarem, né? Porque se vocês lembrarem, vocês vão requerer a unção, amém? Na primeira semana, me acompanha comigo, primeira semana eu preguei sobre o romã. O romã é o primeiro fruto da Terra Prometida, que está escrito no primeiro versículo de Deuteronômio capítulo 8 em diante, fala dos 7 frutos da Terra Prometida. Esses 7 frutos é uma completude. Então o romã fala dos preceitos. Uma romã, em média, tem 613 sementes, que apontam para os 613 preceitos da palavra de Deus. Eu falei também que a romã está bordada na roupa do sacerdote. O Senhor disse a Moisés: faça romãs e sinos na roupa do sacerdote. Para que o sino? Que quando o sino tocar, as pessoas olharem para o sino e entre um romã e o outro tinha um sino. Para quê? Quando as pessoas olhassem para a romã, lembrassem de guardar a palavra. Porque quando uma pessoa olha para o sacerdote, ele associa o sacerdote com a palavra e com Deus. Quando você olha para um pastor, você não pensa futebol. Quando você olha para o pastor, você não pensa em qualquer outro assunto. Quando você olha para o pastor, a imagem do pastor, ela te projeta a sua mente a Deus. A palavra de Deus, você lembra da igreja, tudo relacionado à fé. A palavra, a sua mente é conduzida quando você vê um pastor. Então, o sacerdote, ele já representa Deus, e quando ele olhava a roupa do sacerdote, primeiramente que ele via a testa. Na testa do sacerdote tinha uma placa escrito santidade ao Senhor. O sacerdote tinha que ser santo e ser um exemplo de santidade no meio do povo. Depois, a roupa do sacerdote era tecida a linho de ouro, e peitoral com pedras preciosas. Mas o sacerdote também andava descalço. Por quê? Ele carrega a palavra, aquele que carrega a palavra no peito, ele tem que ter humildade. Embora suas vestes estão ricas e preciosas, mas ele não pode se sentir superior a ninguém, porque ele está num cargo, num ofício, para cuidar dos seus irmãos e não para se mostrar superior a ninguém. Depois, na outra semana, eu preguei sobre a tâmara. A tâmara fala de sustento de família, alcança lençóis freáticos até 40 metros, fala de crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal, crescimento por dentro, ou seja, espiritualidade, cura nas emoções e também intelectual. Se preparar, criar raízes profundas, inabaláveis, para depois crescer externamente. Eu preguei sobre isso na segunda semana, quando eu falei sobre a tâmara. Na terceira semana, vai me lembrando, tá, gente, para não pular a ordem. Terceira semana, eu falei sobre o trigo. O trigo fala de prosperidade, fala de colheita, fala de fertilidade. E eu também falei sobre a morte do trigo. Se o trigo cai na terra, não morrer, ficará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. E aí eu perguntei para você o que precisava morrer na sua vida para você gerar frutos. E aí foi uma unção de entrega. Amém? De confiança em Deus. Falei também sobre lançar o pão sobre as águas, plantar na beira do rio, lançar o pão sobre o oceano. Foi uma síntese, não é isso? Só estou recapitulando para você gravar na sua mente, entender, porque hoje nós vamos requerer todas essas unções. Amém? Até o término do culto, que é 9h30. Depois, na quarta semana, eu preguei sobre a uva. A uva fala sobre alegria, fala sobre cura, porque o vinho também, derivado da uva, lembrando que o vinho não era manipulado pelo homem, ninguém tacava álcool no vinho igual é hoje. O suco da uva tinha o álcool, mas era da próprio caldo da uva, de que fermentava, mas esse vinho geralmente se usava para cura de enfermidade, e não era para se bebedar, mas para cura de enfermidade. Só quem usava esse vinho para se bebedar eram os ímpios. A igreja tomava suco de uva não fermentado, tá bom? Para isso não ter desculpa para o crente querer beber. E fala sobre cura. E eu falei que o bom samaritano derramou vinho sobre a ferida daquele homem. Falei também sobre a figueira que estava plantada no meio da vinha, Lucas 13. Que o vinho traz alegria e cura. Por quê? Junto com a cura traz alegria. Quantas pessoas andam cabisbaixas, infelizes? Não é por falta de dinheiro, não é por falta de Deus, mas são tão feridas, tão dilaceradas, que elas não conseguem nem colocar um sorriso no rosto. Então Deus quer derramar também cura e alegria no seu coração, amém? Glória a Deus. Eu bati à vontade, agora também vou curar. Não,
Pessoal da internet vai tentar ficar... Hora que Deus vai te revelar. Por isso que é bom estar presente no culto, né, Samuel? O pessoal fala, não vou faltar ao culto, vou assistir. Perde o melhor. Não pode. Na quinta semana, eu preguei sobre a azeitona. Falei sobre a azeitona, além de cura, ela é uma cura do mitzvah besete. É aquela cura por debaixo da terra, né? A oliveira cura outra por debaixo da terra, porque vive em comunidade. Azeitona, os processos da azeitona para extrair azeite, os 4 tipos de óleos, o primeiro que vai para o templo, o segundo que serve para acender, para comida, o terceiro que é para lamparina, o quarto que é para fazer sabão, sabonete palmolive e tal, outro sabonete. A totalidade, o aproveitamento total da azeitona, né, que também fala de multiplicação, de crescimento, unção, não é isso? Que é gerada não comprando, mas é gerada com oração. Depois eu preguei sobre o figo, semana passada, que fala sobre a doçura, que fala sobre a sabedoria para consolidar uma conquista dentro de casa. A doçura é a sabedoria para consolidar os frutos dentro de casa. E aqui estamos nós. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a cevada. Olha meu irmão e diga, cevada. Deuteronômio capítulo 8. Versículo 7. Porque o Senhor te põe numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes e mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, de vide e de figueira, de romeiras e oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te que não te esqueça do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que, havendo comido e estando farto, havendo edificado boas casas e habitando-as, se tiverem aumentado os seus gados, os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o seu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da casa do Egito, da casa da servidão, ou seja, do pecado, do mundo. Essa passagem é uma síntese de toda a promessa que Deus tem para nós. Ele diz assim, ó, eu vou introduzir vocês numa terra que o ambiente que eu gerei nessa terra é de milagre. Vocês vão viver no deserto, mas não vai te faltar nada. Terra que emana leite e mel não tem nada a ver com só vai comer leite e mel e leite e mel. Terra que emana leite e mel é uma linguagem idiomática da época, que significa não vai te faltar nada. Terra que emana leite e mel é a terra que tem de tudo, que não te falta nada. O que você plantar vai nascer, o que você fizer vai dar certo. Tudo que você criar vai prosperar naquele lugar. É isso, a mentalidade de vocês vão ser outra se você obedecer a minha palavra. Mas olha o que o Senhor disse, eu vou te colocar numa terra que tem romeira, que tem videira, que tem cevada. Tem os 7 frutos da campanha aqui nesse versículo, né? E ele diz assim, numa terra também que as pedras são ferro, e que você cavará o cobre. Uma terra próspera, mas cuidado, para que depois que vocês se estabelecerem, que começasse a multiplicar a prata, o ouro, a prosperidade, quando vocês construírem belas casas, quando tudo estiver dando certo para vocês, não se esqueça, não abandone a palavra do Senhor. Não esqueça do Senhor que te tirou do Egito, da casa da servidão. Quando a tua mentalidade era escrava, corrompida, quando os seus pensamentos que você produzia eram só pensamentos corrompidos, com pensamentos de procrastinação, ou pensamentos de promiscuidade, você não tinha um pensamento saudável, você não tinha uma linguagem saudável, eu purifiquei seu coração, purifiquei sua mente, instaurei uma nova mentalidade, e agora que você é próspero, bem sucedido, que você não pense que isso tudo que você conseguiu veio de você mesmo, mas eu, o Senhor, produzi isso em você. E olha só, os milagres de Deus acontecem de uma forma tão esplendorosa, que acontece de modo que Deus... Eu falei isso com a apóstola hoje, não falei, amor? A gente saindo de casa. Eu falei, Deus tem um mistério muito grande comigo.
Eu vou dizer qual é o mistério que Deus tem. Primeiro, que eu brigo com as minhas ovelhas e elas continuam me amando. Isso já é um mistério maravilhoso. Segundo mistério, maravilhoso, é que tem pessoas que oram, e Deus faz milagres assim estrondosos na frente da pessoa, que todo mundo diz, meu Deus, só poderia ter sido Deus. Não é assim? É de forma assim que não tem dúvida que foi Deus que fez. Não é maravilhoso quando isso acontece? Comigo Deus faz diferente. A minha vida toda foi assim. Eu oro às vezes o dobro do que outras pessoas. Às vezes eu subo pro terraço lá de casa, eu subo pro monte, fico 7 dias sem comer, irmão. Minha esposa tá aqui. Teve uma vez que ela chegou lá pensando que eu ia morrer lá em cima, levou um pedaço de pão pra mim. Subi só com a garrafa d'água, fiquei lá em cima daquele matagal lá. E ainda não tinha nem lugar para dormir, porque estava vazando lá, eu pensei que a cobertura era boa. O negócio estava vazando. E aí eu falei, agora Deus vai me responder esse negócio aí. Ele falou contigo? Nem comigo. Mas eu sou chato, na outra semana eu tô lá de novo. Só que ele não fala comigo dessa maneira, ele fala comigo no resultado. Claro, irmãos, eu estou falando, eu já tive muitas experiências com Deus, já ouvi a voz dele, já tive visões, já vi demônio, tudo imaginar espiritual, a gente está envolvido na igreja, no reino espiritual, a gente acaba tendo todo tipo de experiência com Deus, acaba tendo. Mas uma coisa é tu ter uma experiência com Deus, viu uma bola de fogo, viu um anjo. Uma coisa é aquele anjo falar o que ele vai te fazer, o que Deus vai fazer, o negócio amanhã para tu. É outra, e te dá a resposta que tu quer agora. E o negócio é acontecer, não é isso? E aí eu entendi o seguinte, a vida toda eu oro e Deus faz. Só que Deus faz no percurso da minha vida, Ele vai fazendo. E quando Ele faz, eu tenho que ter fé para Ele fazer e tenho que ter fé para acreditar que foi Ele que fez. Viu a diferença? Tem gente que tem fé só para provocar, para Deus fazer. Quando Deus faz tão escandalosamente que a pessoa não tem dúvida que não foi Deus. Quem está entendendo? Comigo, eu tenho que ter fé para Deus fazer, e quando Deus faz, eu tenho que ter fé para acreditar que foi Ele que fez, porque Ele faz de maneira tão processual, que dá a entender que em parte Ele fez, em parte eu consegui. E aí você tem que ter fé 2 vezes, e muita intimidade com Deus para entender que foi Ele que fez, mesmo parecendo que foi você. Estão atendendo a conseguir alcançar, meu? Uma pessoa falou assim, apóstolo, o pastor ali estava orando, pedindo terreno. O cara comprou um terreno no centro de Nova Iguaçu para ele. Eu falei assim, glória a Deus, acho que Deus ama mais ele do que eu. Apóstolo, o outro pastor ali estava precisando de um carro e de repente chegou 3. E o cara falou assim, agora escolhe um. E Deus mandou 3 para ele, o cara tem que escolher. Glória a Deus. Elias, Deus também mandou uma carruagem de fogo. Amém. Né? E aí a gente fica pensando assim, o cara apareceu o terreno lá, agora nós vamos comprar. Chego lá para conversar com o cara, para comprar o terreno. O cara olha e fala assim, cadê o dinheiro? Não tenho, eu tenho fé, eu tenho o cheque do céu. Comigo não funciona esse negócio. Olhei no olho com autoridade e falei, irmão, Deus vai te abençoar. Fiz todos os argumentos que o pessoal faz. Só faltou falar em língua. E chorar, eu quase chorei. Já sei. Deus quer usar o povo. Vou botar no grupo da igreja que o cara falou que aceita até casa de entrada. Eu dei minha casa para a obra, eu ofertei meu carro, eu já ofertei tudo, meu emprego, eu ofertei tudo para trabalhar na obra. Vai ter um membro que pensa igual a mim. Pronto. Deus quer honrar. Coloca. Meu Deus do céu. Fiquei de frente pro celular olhando assim. Toca o celular. Engraçado que nesse dia, todo dia eu recebo mensagem, 300 zap. Pastor, você pode me ajudar? Pode me ajudar? Nesse pelo menos teve um negócio, não recebi nenhum. Na verdade, uma ovelha me ligou. Mandou mensagem. E aí, eu vou orar. E aí Deus fala assim comigo.
Tu vai comer pão de cevada hoje. Olha pro teu irmão e diga, cevada. Fala de resiliência, de força. E aí eu falei, Senhor, por que o Senhor comigo trabalha dessa maneira? Então sabe o que ele ministrou no meu coração? Porque eu só aprovo aqueles que continuam comigo no momento de dificuldade. Existem pessoas que que ele pede, quando Deus não dá, ele já faz bico para Deus. Então eu vou deixar de ser pastor, eu vou deixar. Aí Deus dá tudo com medo de perder. E ele fica me rasurando ali, porque ele sabe que eu sou chato, eu não largo ele por nada. Eu falo, tá bom, a obra é sua. O Senhor suprirá para si um cordeiro. Então, o povo não tem dinheiro, ou tem, não quer dar, não tem problema. Fizemos um desafio para comprar o terreno, não apareceu, não tem problema. O Senhor nos dará uma estratégia. E se não der, Senhor, vou fazer 2 cultos e vou fazer 3 cultos. Quando tiver 30 cultos aqui, aí o Senhor resolve o problema para mim. Porque a igreja é tua, não é minha. Quem morreu na cruz do Calvário foi o seu filho, não fui eu. A cevada é entender que existem estações na nossa vida. Existem fases na nossa vida. Cada fase, o ser humano é como as estações do ano. Existem fases. Nem todo ano é colheita. Olha para o teu irmão e diga, nem todo ano é colheita. Não é. Mas o que Deus quer de nós é maturidade para entender como Ele trabalha, da maneira que Ele trabalha. Um pastor falou assim, eu orei, eu não queria tirar a carteira de habilitação, eu não queria renovar minha carteira, porque desde 2002 que eu tenho carteira de habilitação, o pastor falou. E aí ele falou assim, eu não renovei minha carteira, eu não queria renovar, porque minha esposa falou, por que tu não vai renovar? Ele, desde 2002 que eu tenho carteira, eu nunca consegui comprar um carro. Agora eu vou renovar. A mulher falou, renova, amor, vai que Deus te dá um carro. Aí o pastor foi e renovou a carteira dele. Quando ele chegou aqui na reunião de pastores, Deus falou comigo, chegou o momento de tu ofertar teu carro. Eu falei, tudo bem, só tem um. É ele mesmo que tu vai ofertar. Eu já olhei pro meu pé. Tu vai aguentar, hein? 103 quilos. E não só tu, o joelho também. E aí, eu falei, tem algum pastor nos visitando aqui que não tenha carro? Os pastores que tinham carro ficou assim. Levantou um que não tinha carro, falei assim, dei o carro para ele, disse, toma, o carro é teu. Aí ele falou no final do culto, tu acredita, pastor? Que Deus me abençoou, eu nem ia renovar a carteira, eu renovei a carteira, minha esposa falou, renova que eu vou ganhar um carro, que tu vai ganhar um carro. Um mês depois eu ganhei o carro, falei assim, aí eu fiquei sem. Parabéns. Beleza. Fui pra casa, eu pensei, é hoje que eu vou ganhar uma BMW. Alguém vai passar e falar assim, o Espírito Santo mandou te trazer a BMW. Então não chegou até agora. Mas tá lá, né? Tá no banco do céu. Se eu não receber aqui na terra, irmão, no mínimo uma casa na beira do rio da vida eu vou ter. De frente assim. Do ladinho da árvore da vida que tem os 12 frutos. Do lado assim, eu vou ter. Né? E com vista pro trono dele, que eu não sou de bobeira, né? Na hora que ele chamar, eu já vou estar lá. Pelo menos isso. Você está entendendo? Então, a pessoa fala assim, eu dei, no outro dia eu recebi. E Deus fez. Eu já dei tanta coisa, irmão. Que eu falei assim, eu vou deixa, tá na tua mão. Na hora que o senhor der. Pastora Ana ofertou um apartamento de R$1,5 milhão. E mora de aluguel até hoje. Mas Deus está construindo uma mansão do lado da minha. Amém? A salva de palmas pela vida da pastora. Do lado. Não vai querer abrir portãozinho não, porque eu já aguentei só demais na terra, só não vem
Lá no céu, vou interceder, orar não, já orei demais lá, aqui agora eu só vou adorar, hein? Esse negócio não. Vem querer abrir um portãozinho lateral para entrar nos fundos e tomar café na minha casa, não. A verdade, irmão, é que nós, aqui nessa terra, o Senhor diz assim, eu quero te testar na maturidade, administratividade. Sabe quando você percebe que você amadureceu? A cevada é isso, é te conduzir ao amadurecimento. A resiliência, o que é resiliência? A capacidade de sofrer, a capacidade de passar dificuldade, de se desgastar por algo e não perder o foco. A capacidade de olhar a dificuldade e pensar, eu sei que eu estou passando luta, mas eu vou olhar acima da dificuldade. E aí você passa. Aquilo que outros pastores ou outra pessoa falaria assim, no lugar desse homem, eu já teria abandonado a obra. E você está ali firme. O nome disso é resiliência. A cevada, ela é uma espécie de trigo. Ela parece com trigo, mas ela não é o trigo. É cevada. Dá para fazer pão também. A qualidade da cevada não é o pão não é tão gostoso como o trigo. E a cevada não se multiplica tanto quanto o trigo. Mas a cevada era um alimento para tempo de guerra. A cevada ela não estragava tão fácil nos celeiros. A cevada era separada para alimento em momentos de dificuldade. Quando a cidade estava sitiada. O que é sitiar uma cidade? Daí que vem a palavra sítio. Os inimigos sitiavam a cidade, cercavam a cidade e ficavam esperando o recurso da cidade acabar. Primeiro, se aquela cidade, as fontes fossem externas, seria mais rápido, porque o ser humano não fica... Uma semana iria acabar a água da cidade, eles iam ter que abrir o portão para pegar água, eles invadiriam. Mas se tivesse um aqueduto para dentro da cidade, igual o rei Ezequias fez, se preparando contra Senaqueribe, e separasse bastante cevada você comeria um pão de cevada, os homens conseguiam guerrear o dia inteiro. Então é economia, porque embora o sabor não era tão especial, mas era muito mais resistente. Quem está entendendo? E outra coisa, quando o povo veio no deserto, que o povo veio atravessando o deserto, Deus deu maná do céu. E o povo começou a comer o pão do céu, o maná. O maná, ele também não era assim. Vai ali, o galpão está pronto. Vem e entra. Não, o maná não era isso. O maná não era a comida que caía da boca. Então tem gente que dormia com a cara pro lado de fora da tenda, esperando o maná cair na boca. Não. O maná, ele caía em forma de orvalho. Até para acreditar que o maná veio do céu, precisava de fé. Porque o maná, ele caía, a noite de Israel é muito fria. Então o maná caía, o orvalho caía sobre a areia do deserto e ficava molhadinha a areia do deserto. Quando o sol, ele passava aquecendo e dissipando o orvalho, no lugar do orvalho ficavam sementes que tinham sabor, como semente de coentro, que tinha sabor de mel. Quem está entendendo? Aquilo ali era o maná. Então ele pegava aquela semente e fazia bolo, fazia pão. Não era cair o pão pronto, tinha que fazer. E tinha sabor de mel. Então algumas pessoas até duvidavam de um maná vindo do céu, porque era o orvalho que se transformava em maná. Você está entendendo? Então tudo que Deus faz, irmãos, Deus coloca ali no meio a questão para o homem, dar menção para o homem crer nele ou duvidar. Porque tudo que Deus faz envolve fé. Se o homem olhasse a coluna de fogo, sabe o que ele poderia pensar? Hoje tu fala assim, nossa, tinha a coluna de fogo. Tinha, de fato. Mas o homem da época poderia pensar, se acostumou com a coluna de fogo. Porque nós nos acostumamos com o milagre. E o milagre passa a ser natural pra gente. No deserto é engraçado, né? Tem uma coluna de fogo que segue a gente o tempo todo. Deve ser o calor humano, deve ser não sei mais o que, deve ser a atmosfera do lugar, é aberto. Eles vão criar algo na mente para poder naturalizar ou desmilagrizar o que Deus fez. Na verdade, banalizar o que Deus fez. Quem está entendendo? A Bíblia diz que quando o povo entrou, por que Deus, Jonathan, dava maná para o povo no deserto? Primeiramente,
existe um tratamento que se faz no hospital antes de operar, é pré-operatório, que é chamado de nutrigenômica. Eles te internam uma semana antes, te dão um alimento para limpar a tua parede estomacal de toda a resina, de toda a sujeira do alimento anterior, para não comprometer e inflamar os seus pontos. Então eles te dão um alimento para limpar o teu organismo, preparando. Quem está entendendo? O maná é o cuidado de Deus. Por quê? No deserto não tinha bezentacil, não tinha planta para fazer chá, não tinha nada. Então a pessoa poderia comer alguma coisa e morrer de inflamação. Seja um furúnculo, seja uma inflamação no ouvido, provocado pela comida, ou até mesmo uma infecção intestinal, ou infecção na urina, e morrer. Então eles comiam um alimento que não ia prejudicar eles. Quem está entendendo? Em tempo de deserto, Deus tem um alimento certo para nós chegarmos no objetivo. Chegarmos no lugar certo. Agora olha só que tremendo também. A Bíblia diz que quando o povo entra na terra prometida, eles estavam acostumados a comer pão do céu. E aí a Bíblia diz que quando eles chegaram na terra prometida, eles tinham que plantar o trigo. E aí quando eles chegaram, que eles viram o trigo, 40 anos comendo pão que cai do céu, semente que cai do céu, fazendo algo que vem do céu. Quando eles tiveram que plantar o trigo e que eles colheram o primeiro trigo da terra, tem uma bênção em hebraico que diz isso, Baru, Rabá, Bechem. Aí ele vai falando, o Deus abençoou eles, né, com lechem. Lechem é pão, Bet lechem. Abençoou ele com o suco de uva e com o pão que sai da terra. Essa bênção do pão que sai da terra, eles ficaram impressionados. Eles falaram, nossa, essa terra que Deus nos colocou tem muito milagre. Pão sai da terra. Como é que pode uma planta dar um pão? Esse eu não conheço, não. Eu conheço até pão que cai do céu. Agora, que sai da terra, não. Isso é um milagre muito grande. Quem está entendendo? Nós nos acostumamos com o milagre. E aí tudo fica invertido. E aí depois que eles passaram a se acostumar com o pão tirado da terra, aí eles falaram, será que era verdade mesmo esse negócio que caía pão do céu na época do meu avô? Quem está entendendo? Se Deus começa a trabalhar em milagre na sua vida, milagre na tua vida, você se acostuma com milagre. E tu é capaz até de pecar vivendo no meio do milagre. Achando, sabe o quê? Eu até pequei ontem e hoje Deus me usou para fazer milagre. Então, de repente, o pecado que eu fiz nem é tão ruim assim. Porque Deus até me aprovou. Eu orei ontem, a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Esse é o problema. Você está entendendo? A Isabela falou assim, pai, no Brasil tem neve? Eu falei assim, no Rio de Janeiro não. No Sul tem. As crianças que estão lá nos Estados Unidos que tem neve, elas não saem para brincar na neve, só no filme da Frozen. Porque elas ficam dentro de casa morrendo de frio. Enquanto as crianças do Brasil falam, eu queria tanto ver na neve, eu ia pular, eu ia fazer um brinquedo. Não ia não. Ia ficar dentro de casa no friozinho, porque já estava acostumado com a neve. Quem está entendendo? Só que, olha como que Deus prepara tudo. Até o povo entrar na terra, pastora Ana, até o povo plantar o trigo, demora pelo menos 3 meses para colher. Embora em Israel tem trigo em tudo em qualquer lugar. Nós tivemos lá esse ano, tem trigo plantado em qualquer lugar. Trigo é igual mato lá. Mas como é espalhado, não dá para alimentar uma nação de 2 milhões de pessoas. Só que a cevada, olha para o teu irmão e diga, a cevada, ele dá em lugares que o trigo não dá. A cevada nasce até no meio das pedras. Cevada não tem lugar para dar. Então, olha como que Deus é tremendo. Quando o povo entrou na terra, já tinha cevada para eles se manterem, comerem, até plantar e colher o trigo. É o suprimento aqui. Vocês nunca pararam para pensar? Imagina entrar na terra, demora 3 meses. Porque a Bíblia diz que o maná cessou quando eles atravessaram o Jordão. Cessou o maná. E o que eles comeram até o trigo ser colhido? Cevada. É o suprimento para cumprir o propósito. Olha para o teu irmão e diga, a cevada é o suprimento para cumprir o propósito. É aquela resiliência. Quer ver um outro exemplo? Eu não tenho as referências aqui, mas eu não vou me prolongar não.
Até porque hoje você vai comer pão de cevada e você vai levar semente, que nós vamos fazer um ato profético com as sementes de cevada. Amém? Glória a Deus. Então, nós não podemos nos acostumar. 1 Reis 19, capítulo 4, perdão, 1 Reis 19, versículo 4 em diante, conta a história de Elias. Vocês conhecem, não conhecem? Elias está fugindo de Jezabel, porque tinha acabado de confrontar os profetas de Baal. E ele está no meio do caminho. Quando ele para no meio do caminho, pastor Elcio, ele deita debaixo de uma árvore. Um anjo vem com pão. Pão de quê? Pão de cevada. E dá para ele e diz: come e bebe, porque grande é a sua caminhada. O pão estava em cima de uma pedra. Pão de trigo não colocava em cima da pedra. O que colocava em cima de pedra pegando fogo era pão de cevada. Onde o senhor prova isso, apóstolo? Vocês lembram de uma outra passagem, está lá em Juízes, capítulo 7, versículo 1 em diante até o 25. Gideão ia lutar contra os medianitas, e Gideão, com o seu servo chamado Purá, foi rondar o arraial dos medianitas, e quando ele chega lá, um homem sonha de madrugada e acorda e começa a contar um sonho com outro amigo, e Gideão e Purá estão ouvindo. E aquele homem diz assim: eu acabei de sonhar. O que tu sonhou? Eu sonhei com um pão de cevada pegando fogo. E o pão de cevada estava circulando o nosso arraial. Sabe o que o outro homem interpretou o sonho do outro? Dizendo assim: esse aí só pode ser Gideão nos derrotando com a espada de Deus. Pão de cevada pega fogo, irmão. Tenta tacar fogo no pão de trigo. Porque pão de cevada tem nutrientes, tem energia para suprir. Elias comeu o pão de cevada e foi andando. Quando ele andou uma distância muito grande, ele parou na beira do rio. E quando ele parou na beira do rio, ele estava no propósito com Deus ainda. E aí a Bíblia diz que o tempo de escassez, o céu estava fechado, aconteceu um monte de coisa, e ele comendo e bebendo água do rio. A Bíblia diz que quando acabou a comida, acabou tudo, os corvos vieram e trouxeram carne e colocaram lá para ele, serviram ele. Alguns extremistas dizem que o corvo pegava a carne na mesa de Jezabel e de Acabe e travava para ele. Mas isso aí é muito ficção, né? É querer debochar demais, não duvido, né? Mas tá bom. Mas olha só, a Bíblia diz que ele estava lá comendo, pastora Ana. Comendo a carninha e bebendo a aguinha da beira do rio. Comendo a carninha, bebendo a aguinha. A carninha, a aguinha. A Bíblia diz que Deus seca o rio. Ele tem que andar. Olha para o teu irmão e diga assim: quando cessa a provisão, é porque mudou a missão. Tem pessoas que ficam insistindo: Deus tem para mim nessa terra, Deus tem isso para mim, Deus tem isso para mim. Deus te levou para um lugar, Ele vai te suprir. Se faltou a provisão, é porque está na hora de mudar a missão. A não ser que tu esteja em pecado e fora de comunhão com Deus. Eu estou partindo do pressuposto que você é crente, está em santidade, está fazendo a vontade de Deus. Se tu está em pecado, tu nunca vai saber se cessou a provisão, se tu é por causa da tua infidelidade, ou se Deus não quer. Tu não sabe nada. Mas tu está em santidade, está buscando o Senhor, está andando na presença da maneira correta. Cessou a provisão, é porque Deus está mudando a missão. Ele quer te levar para um outro nível. O pão de cevada é para te conduzir até um destino, até um propósito. O pão de cevada é para guardar com o território e ele serve também para conquistar território. Lembra que eu falei? Eles armazenavam pão de cevada e cevada para poder se guardar do inimigo que queria tomar o território. Poderia acabar o trigo, poderia acabar até a carne, mas o pão de cevada tinha vontade ali até acabar a guerra. O pão de cevada é resistência para vencer a luta até o final, de pé. O pão de cevada é a graça e a misericórdia de Deus. O que eu estou falando aqui é Bíblia, tá, irmãos?
O pão de cevada é a graça e a misericórdia de Deus, quando até o filho dele, que é fiel a ele, mas é péssimo administrador. Por quê? Voltando ao início da mensagem, nem todo ano, não é toda época do ano que é colheita. Tem época que planta, tem época que até dá fruto antes da colheita, mas não é igual a colheita. Então tem época que tu ganha muito dinheiro, tem época que tu ganha menos, é natural. Tem época que você vai ter mais ideias para montar mais negócio. Tem época que você vai estar mais para baixo, tem época que você não vai estar legal, mas essa época vai passar. O que é a maturidade? É fazer uma leitura que na sua vida você vai ter várias fases e você tem uma mente organizacional para gerir todas as fases da sua vida. Se você não conseguir administrar bem a sua vida, porque a prosperidade não está no que Deus te coloca na tua mão, a prosperidade está no que Deus coloca na tua mente. Os últimos 3 homens que ganharam na Mega Sena ficaram pobres em menos de 2 anos. Porque ele tinha dinheiro na conta de rico, mas tinha mente de pobre. Jogador de futebol de base, seja de Xerém, seja do Ninho do Urubu, seja da Ratolândia lá no São Januário, seja onde for. Ele começa a ganhar um dinheirinho. Ele continua morando com 10 parentes pobres. Todo mundo continua pobre, e ele também pobre, e ele larga a carreira pobre. Ele não ajudou ninguém, e nem se ajudou, porque ele teve dinheiro de rico, mas a mentalidade dele continuou de pobre. Ele tinha que sair dali, deixar todo mundo falar mal dele à vontade. Pode deixar, igual falaram de José, pode falar à vontade. Fica uns 7 anos longe, 10 anos longe, monta uma empresa, ganha bastante dinheiro, monta uma empresa. Quando tiver bem estabelecido, rico, volta e emprega os primos pobres. Emprega todo mundo, dá um salário digno para todo mundo, que eles vão trabalhar e vão produzir, vai melhorar a vida de todo mundo. Agora, se tu ficar ali, irmão, já era. Não, mas eu sou humilde, irmão. Eu sou humilde, eu sei. Pô. Humilde tu pode ser, agora precisa ser burro também? Não estou falando que você tem que deixar de falar com os outros, não. Separa a humildade de burrice. Eu conheço o rico que é um gentleman. Eu conheço o pobre que é uma mula. Humildade não está na conta, está no coração. Eu conheço o rico que é humilde, fala contigo, não é isso? Conversa contigo, te trata como ser humano. Conheço o pobre que ganha um jumento que nasceu ontem, jumentinho meu. Qual? Banco de couro, único dono meu. Aí bota lá. Já para de falar com todo mundo, porque antes tinha uma mula velha, agora tem um jumento. Todo mundo conhece alguém assim, não conhece? Todo mundo. Então a humildade não está no dinheiro. Então Deus quer te dar sabedoria. Sabedoria para entender as estações do ano, para entender as fases da sua vida. Agora, quando o homem não percebe, mas ele é fiel, ele não entendeu, ele não amadureceu, ele não sabe administrar a sua casa, a sua família, as suas emoções, a sua vida espiritual. Ou ele trabalha demais e fica com menos tempo de orar, e aí a sua vida espiritual fica fraca. Ou ele ora demais e ele não trabalha e não tem dinheiro na conta. Aí a culpa é de Deus, porque ele estava orando demais. E tudo na vida dele é desorganizado, porque ele não se encontrou e não encontrou maturidade. Sabe o que vai acontecer? Deus ainda tem pão de cevada para deixar esse homem não passar fome, para não dar mau testemunho. Porque isso aí foge da capacidade do homem. Isso está atrelado à fidelidade de Deus. Quando Davi disse, fui velho, fui novo, agora já sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. A cevada é para guardar o testemunho. Para aquele que é fiel, mesmo sendo um administrador, ele nunca vai passar fome. Porque a cevada sempre vai sustentar o filho. Mesmo que ele seja negligente, incompetente, imaturo, ele ainda continua sendo filho. Quem está entendendo? Então dá uma salva de palmas pela sua vida. O que
Deus tem para mim? O que Deus tem para cada um de nós? Sansão, eu quero finalizar com Sansão. Sabe que eu posso falar de cevada? Porque tem um... Eu não quero me alongar aqui mostrando as raízes etimológicas das palavras em hebraico. Mas em algumas partes da Bíblia, a cevada é confundida com a lentilha, que tinha pouquíssimo valor. Vocês lembram de Samar, guerreiro de Davi? Que ele lutou e guardou um campo de lentilha, guardar o território. A cevada é aquele fruto que não deixa, que te ajuda a conquistar territórios como Gideão, e te ajuda a manter o território e guardar o território. Ou seja, você só conquista, você nunca perde. A cevada é isso. É aquele que cerca o território. É aquele que guarda, que protege. Em tempos de dificuldade. Agora entenda o seguinte. Quando você enfrenta uma dificuldade muito grande, seja ela financeira, seja ela emocional, em qualquer área na sua vida, a tendência que você tem é sucumbir e abandonar. Tu abandona o casamento, tu abandona a igreja, tu abandona a célula, tu abandona a sua casa, tu abandona o propósito, tu abandona até Deus. Mas quando você é fiel, o que a cevada faz? Em tempo de extrema escassez, seja emocional, seja espiritual, seja financeira, você guarda o território nos tempos de dificuldade. O problema é que a maioria dos crentes, eles conquistam, mas no tempo de dificuldade eles perdem tudo que conquistou. É como se fosse um castelo de areia. O segredo não é conquistar tudo. É não perder o que já conquistou. Eu vou repetir. O segredo não é conquistar tudo. O segredo é não perder o que já conquistou, mesmo que seja lento. Mas você vai ganhando, cercando, cuidando, respeitando as estações, respeitando as épocas, respeitando as fases, administrando bem, guardando o que tem no tempo de escassez, para no tempo de colheita ampliar mais e mais. Tem igreja e tem líder de célula que ele ganha 10 pessoas na época boa. Mas na época ruim, que não ganha ninguém, ele perde os 10 e mais 2 que ele tinha antes de ganhar. Ele não consegue reter. Ele bota 30 pessoas no encontro, mas não consolida 10. Ele não visita, não vai atrás. Ele não cuida. Ele acha que a vida toda é só colheita. Vamos fazer colheita! Vamos fazer colheita! Vamos fazer colheita! Vamos fazer colheita! Meu irmão, não seja inocente. Ninguém vive só de colheita. Assim também é no reino de Deus. Tem dia que vai entrar gente ali, vai ganhar 40, 50 pessoas, vão vir aqui na frente aceitar Jesus. Vai ter domingo que só vai vir 10. Mas nós temos que consolidar todos, cercar todos, proteger todos, no tempo de muito, no tempo de pouco. É não ganhar tudo que quer de uma vez, mas não perder tudo que já tem. Deus tem um pão hoje para você, para tu andar até um rio. Quando chega naquele rio, tem água fresca, já tem carne, já não é só pão. Mas quando cessar a carne, tu anda mais um pouco, porque vai cumprindo o propósito.